Olá, tudo bem? Graças e paz. É muito bom estar aqui com vocês, é muito bom saber sobre esse culto e é muito bom ter essa oportunidade. Eu tenho saudades de pregar aqui em casa, na minha igreja, no meu povo, e espero que esse vídeo dê para matar um pouco da saudade, né? Esses 3 anos aqui em Portugal estão passando rápido demais. Confesso para vocês que isso é bom e também é doloroso, porque os dias passam rápido e a gente acaba perdendo detalhes e coisas do dia a dia, e quando menos nos damos conta, já aconteceram muitas coisas. Fico feliz por saber do crescimento da igreja, as notícias boas que chegam aos nossos ouvidos. Isso tudo é muito bom. Nesse tempo aqui em Portugal, Deus tem sido gracioso conosco. Deus tem cuidado de nós, nada tem nos faltado, pessoas têm se convertido, batismos têm sido feitos, portugueses têm aceitado a Jesus. Então, a soma disso tudo é positivo, sou feliz. Meu nome é Diego, para quem não me conhece. Para quem já me conhece, olá novamente, sou missionário pela misericórdia de Cristo, trabalho com missões desde os meus 14, 15 anos de idade, sou feliz em missões, realizado em missões, me entendo, me identifico e sinto que estou no lugar certo. Vou compartilhar com vocês um breve texto que se conta no livro de Romanos. Não vai poder aparecer no Datashow porque eu estou no Datashow. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao versículo 15. É um texto bastante conhecido. Romanos, capítulo 10, versículo do 13 ao 15. Vou tentar ser sucinto para não enfadar e aproveitar também a minha oportunidade. Vamos ler o texto. Diz assim as Escrituras: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como então eles invocarão aqueles que não creram? Como eles crerão naquele que não ouviram? Como eles ouvirão, se não há quem pregue? Como eles pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que pregam o evangelho da paz, dos que trazem boas notícias e boas coisas. Só até aqui. Esse texto é muito conhecido, um texto muito usado em eventos missionários, em dias como esse, de confraternização. E esse texto, apesar de ser muito conhecido, tem alguns detalhes. Quero compartilhar contigo hoje algumas coisas que o Espírito Santo fala no meu coração a respeito desse texto, né? Por onde Jesus passou, eu gostaria de começar falando isso, te indagando a respeito disso, né? Por onde Jesus passou, por onde Jesus andou nessa terra, né? A resposta às vezes é meio óbvia. Jesus é um homem que nasceu na Galileia, Jesus é um homem que nasceu em Jerusalém, Jesus é um homem que nasceu em Israel, Jesus é um homem que peregrinou pelo Antigo Oriente Médio. Jesus, você tem várias respostas para dar a respeito disso. Por onde os pés de Jesus andaram? Esse é um tipo de pergunta que, apesar de ter uma resposta muito objetiva, é uma pergunta que nos leva a pensar dentro de um ponto de vista diferente. Jesus andou por diversos lugares, mas os lugares que ele pisou, alguma coisa aconteceu. Não existe nenhum lugar que Jesus passou, não existe nenhuma vida que foi encontrada que ficou da mesma forma após esse encontro. Aonde os pés de Jesus pisavam, alguma coisa acontecia. Dentro dessa linha de raciocínio, eu tenho algumas anotações para falar contigo. Dizer para você que o desejo do coração de Deus sempre foi caminhar e andar contigo, e andar com a criação dele, com o projeto que ele tanto amou. Ele então fez um jardim, colocou ali um homem e andou com aquele homem, habitou com ele, interagia com ele. Infelizmente, algumas coisas aconteceram e esse contato foi rompido. Então, esse Deus maravilhoso se faz em carne, desce, peregrina, tabernácula conosco e vive em nosso meio, até ser morto, traído e ressuscitado. E ainda hoje, ele continua passeando conosco, através da figura do Espírito Santo de Deus. Dentro dessa linha de raciocínio, meus amigos, partilhando dentro dessa visão do texto que nós lemos, existe uma convocação.
E o culto é sobre missões. É sobre esse relacionamento que Deus tem e quer ter cada vez mais com a sua criação. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Porque de sorte eu já ouvi essa mensagem e você também já ouviu. Mas existem pessoas que nunca ouviram. E muitas das vezes, quase sempre, a forma de comunicação, 99% das vezes, é através da sua boca, é através da sua vida, é através do seu exemplo, é através da palavra que Deus colocou no seu coração. A salvação só depende de crer e de invocar o nome de Jesus. Observe que o texto diz isto, no versículo 13: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Do que depende uma salvação, Diego? Crer e invocar o nome do Senhor. A salvação não depende de ritos, a salvação não depende de pagar promessas, a salvação não depende de se martirizar, a salvação não depende de dízimo, a salvação não depende de esforços humanos, a salvação não é por nada que você possa produzir, a salvação não é por nada que eu possa produzir. Você, eu, nós não somos capazes nem de se arrepender sem a ação efetiva do Espírito Santo. A salvação só depende de crer e invocar o nome de Jesus. E se isso acontecer, já é um milagre, porque isso é a ação de Deus direto na vida do ser humano. Crer em Deus é um milagre que acontece quando o Espírito Santo de Deus faz essa transformação na vida da pessoa. Veja bem, mas como invocarão, como crerão, como acreditarão? 3 indagações. Como eles invocarão? Aquele que nunca creram. Como eles crerão naquele de quem nunca ouviram falar? Parece resposta óbvia, mas infelizmente as nossas igrejas hoje, acredito eu que dentro da nossa igreja não existe isso, só lá de Bom Sucesso para fora, na Ilha do Governador, não existe nenhum crente estático, na Ilha do Governador não existe nenhum crente que fica sentado, e é o crente 007, né? Eu escutava isso na minha época de juventude. O camarada é o crente secreto. Ele vive aqui nessa comunidade, ele vive aqui, mas ninguém sabe que ele é cristão. Isso não existe na Ilha do Governador, só existe de Bom Sucesso para lá. Como crerão se a tua vida não é uma pregação? Como crerão se a minha vida não é um testemunho? Você precisa ser um outdoor do céu. O culto é sobre missões e a palavra é para te fazer entender a responsabilidade que está sobre a tua vida. Porque você não foi convertido, você não decidiu, você não foi convocado, o Espírito Santo não agiu na tua vida, não aconteceu esse milagre para você não falar. O que eu quero te dizer é que não é uma opção. Como assim, Diego? Você é louco? Eu não tenho chamado missionário, isso não existe, isso é uma coisa que você inventou, que alguém falou errado e que você acredita nisso até hoje. Não existe um chamado missionário, existe uma responsabilidade que é posta na mão da igreja, da qual todo aquele que faz parte do corpo de Cristo deve exercer essa função, que é espalhar as boas notícias do reino de Deus. A gente vai desenvolver isso melhor, porque assim como no exemplo de Filipe, quando Filipe caminhava e ele foi trasladado, direcionado a conversar com o eunuco, a obra que fez isso acontecer só dependeu de uma pessoa, do Espírito Santo de Deus. Assim como no exemplo de Filipe, quem vai te enviar é o Espírito Santo. Veja bem, vou te fazer entender melhor. E vou caminhar para a conclusão para não tomar muito tempo da minha oportunidade. No livro de Atos, no capítulo 1, no versículo 8, é um versículo muito conhecido. E o versículo diz assim, eu poderia citar, mas vou ler para não ficar nas minhas palavras. Livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Só voltar algumas folhas. Atos 1, 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós, etc, etc. Mas vamos ler. Atos 1, 8. Diz o seguinte, mas recebereis poder, quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas,
tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até a última parte da terra. Aonde vai começar a tua missão, se é Jerusalém, se é Samaria, se é Judéia, se é Bananal, se é Cocotá, se é freguesia, não vos interessa. O interessante é que o fato desse versículo, a chave, o segredo dele é o seguinte: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, para que sejam testemunhas. Meu amigo, minha amiga, meu amado, minha amada, meu irmão, minha irmã, com todo o amor do meu coração, só existe um propósito nas nossas vidas para receber o Espírito Santo de Deus: é ser testemunha daquilo que a obra foi feita. Se você tem o Espírito Santo na tua vida, se eu tenho o Espírito Santo na tua vida, não existe alternativa de não falar, não existe chance de não falar, só existe um propósito para você receber o Espírito Santo. Esperem aqui, até do alto, serem revestidos de poder, dinamis, movimento, explosão. O Espírito Santo é isso, é explosão, é força, é movimento, é intrepidez, é ousadia na palavra. E só existe um propósito: vocês devem ser testemunhas. Se você tem o Espírito Santo, se você quer o Espírito Santo, não existe outra alternativa. Esse culto de missões é para você, para te fazer entender que não é uma opção levantar a bandeira do teu Cristo. Você é responsável, é obrigação nossa, como igreja de Jesus, como instituição do céu na terra. O que nós somos é isso. A igreja é um órgão do céu fundamentado na terra. Essa é a sua função, ser testemunha daquilo que foi feito na tua e na minha vida. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, né? Que faz ouvir a paz, que anunciam o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Isaías, versículo 52, versículo 7. Beijo no teu coração, um grande abraço. Estou morrendo de saudade de vocês. Vocês são a minha família, vocês são o meu povo. E eu queria estar aí agora com vocês. Beijo, paz.